e agora a gente fala sobre o programa Destinação Solidária. Você sabia que ao fazer a declaração de imposto de renda, você pode destinar parte do imposto devido a projetos sociais da cidade? Ou seja, parte do dinheiro que você pagaria ao governo vai para uma instituição. Entre os projetos que podem ser beneficiados estão aqueles que atendem crianças e adolescentes aqui em Rio Preto. Sobre esse assunto, eu converso com Gessé Fernandes, que é presidente do CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Gessé, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Vivian. Gessé, vamos começar ali do básico. Quem pode fazer essa destinação solidária? Vale para pessoa física? Vale para pessoa jurídica? Tá. Antes de responder, eu queria só registrar que eu estive na sessão ordinária do Legislativo e foi muito legal o carinho do presidente Paulo Paulera. A gente não tem tanto contato assim, mas eu achei de uma forma muito espontânea, né, a forma como ele disse, então eu fiquei muito comovido lá na hora. Eu fui cumprimentado pelo vereador João Paulo, pelo Anderson Branco, pelo Jean Charles, pelo Pedro Roberto, que foi o autor do convite, então o Renato Pulpo, então são pessoas muito próximas, né, pessoas que têm essa responsabilidade. Eu quero deixar registrado aqui, né, o interesse que eles têm por este assunto, né, e por esta causa. Legislativo aberto a essa discussão, né, Gessé? Sim, e a gente vai provocar mais. Eu estou iniciando meu mandato agora como presidente do CMDCA e nós queremos fazer muitas parcerias, porque eu acho que a democracia funciona por meio do debate, por meio da participação e é pressionando mesmo as autoridades, o legislativo, o executivo, o judiciário, que a gente pode ver alguma transformação, né? E com informação também, né, Gessé? E com informação de qualidade. Respondendo a sua pergunta, é o seguinte, eu sou leigo no assunto, tá? O ideal seria um contador ou delegado da Receita, que é uma pessoa muito boníssima, muito aberta, que chama Paulo Sérgio, até mando um abraço para ele aqui. O que eu tenho de informação que a Receita Federal nos passa é o seguinte, toda pessoa que faz a declaração do imposto de renda pelo modelo completo, né, à medida que ela vai ver lá tanto a parte de restituição como a parte que ela tem que pagar, o próprio sistema dá lá uma porcentagem de até 6%, né? Esse 6% ela pode doar integralmente para o CMDCA ou pode dividir 3% para o CMDCA e 3% para o CMDI, que é o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Ok. Também é um conselho muito atuante aqui na nossa cidade. E as empresas privadas, aí é um dado interessante, Vivian, no Rio Preto tem 80 mil empresas cadastradas, né, no CNPJ. Só que, no caso agora que a gente está falando de destinação solidária, apenas de lucro real, aquelas que declaram imposto de renda por lucro real, podem deduzir 2% do imposto de renda. Então, aí a gente afunila para um número de 600 empresas em Rio Preto. De 80 mil, cai para 600, que são as grandes empresas, né? E nesse sentido, aí uma conta legal também, que foi passado pelo delegado Paulo Sérgio, né? Rio Preto tem, então, 680 empresas. Dessas 600 empresas, elas podem contribuir, se todas fizessem a destinação, daria mais de 3 milhões para a cidade. Então, é um imposto de renda que ela vai ter que pagar e ela poderia destinar 2% quer dizer, ela vai pagar, ela poderia destinar 2% para o... Repito, tá? Esse 2% pode ser 1% para o CMDCA e 1% para o CMDI. Então, poderia ficar esse dinheiro em Rio Preto. Então, esse é o nosso apelo, né? Nos próximos dias, o prefeito Edinho Araújo, a secretária municipal de assistência vão estar lançando a campanha da destinação solidária. E que eu estou tentando alertar para esse 2023 é que, assim, as campanhas anteriores eram feitas contadores, sociedade civil. Eu penso que a gente tem que fazer uma campanha exclusivamente para a sociedade, alertar a sociedade, que ela converse com o seu contador, ou quem tem o hábito de fazer a declaração completa na própria casa, no próprio computador, que lembre das nossas crianças e adolescentes e que faça uma campanha também para os contadores, né? Tirando dúvidas, esclarecendo, porque a Receita cada ano tem novidades, né? E parece que esse ano a novidade é essa, o próprio sistema já vai dar lá, ó, se você quiser doar, tem aqui, destinar. Desculpa, é destinar, não é doar. Porque doar é aquele dinheiro que você tira do teu bolso. Que seria além, né? Além pode doar, quem quiser pode doar, mas para ser beneficiado dessa lei, tem que ser uma destinação dentro dos limites que a gente já falou. Então, destacando aqui para o pessoal lembrar, no caso de pessoa física, o limite é 6%, que pode ser dividido entre os dois conselhos que nós citamos aqui.
e precisa ser feito a declaração no modo completo. No caso de pessoas jurídicas, empresas, pode ser 2%, 1% para cada conselho, né? E aí são aquelas empresas que fazem a declaração por lucro real. Lembrando também, né, Gessé, que não é doação, é uma destinação. Então, é em cima do imposto devido. Aquilo que você pagaria ao governo, parte daquilo você deixa na cidade para uma instituição. Destacando também quem tem restituição, dinheiro a receber. Como o cálculo é feito em cima do imposto devido, a sua destinação é feita com base, né, nesse quesito. Então, se você que tem imposto a receber, também pode participar da campanha e aí na sua restituição vem o valor que você já receberia, acrescido do valor aí da destinação. Gessé, focando agora no Conselho Municipal da Criança, explica pra gente, depois que foi feita toda essa campanha, destinação solidária feita durante todo o período aí de entrega de declarações, então nós temos até maio para isso. Depois que esse dinheiro vem, para onde que ele vai? É para um fundo? Como é que funciona? Ó, muito legal essa tua pergunta, porque Rio Preto é diferenciada dos demais cidades do estado, tá? Nós temos aqui uma forte rede de proteção social da criança e adolescente, isso inclui um CMDCA forte também. Então, como é que a gente traduz isso em números, né? O CMDCA de Rio Preto é o 6º no estado em arrecadação. O CMDI é o 2º no estado em arrecadação. Aí você fala assim, mas os outros municípios não fazem destinação? Fazem, Vivian, só que fazem diretamente para as instituições. Né? E no caso de Rio Preto, e por isso que a tua pergunta é muito bacana, que permite que a gente esclareça como o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Rio Preto faz repassa esse recurso para as instituições. Né? Então, assim, outro dado legal também que é da Receita, que é o seguinte, nós tivemos aí nos anos anteriores uma arrecadação de menos de 1 milhão. Né? 700 e tão, 800 e tal. A Receita Federal, atualizada para 2021, né, porque 2022 não foi feitas as declarações ainda, o ano calendário 2021, Rio Preto poderia destinar, desses 6%, 29 milhões. 29 milhões que poderiam ficar com as instituições de Rio Preto. Então, o que acontece na nossa cidade? E foi uma briga, eu nem vou citar nomes de empresas, mas muitas empresas falam, não, eu quero destinar, mas tem que ser para tal instituição. Então, o Rio Preto amadureceu muito, falou, não, aqui quem determina, quem orienta para onde vai o recurso é o CMDCA. Infelizmente, essa empresa hoje não contribui igual deveria contribuir, mas aí é uma consciência dela, mas nós tínhamos que fazer isso, né? E eu estou defendendo gestões passadas, Exato. tá? Como eu disse, é um histórico do CMDCA de Rio Preto, porque a gente fortalece as instituições desse jeito, né? Fortalece as instituições no sentido seguinte, então, no Brasil, vamos recordar um pouquinho, né? A Constituição de 88 determina que a criança e a adolescente são prioridades absolutas, né? Então, o CMDCA vem com esse foco de trabalhar exclusivamente com a criança e adolescente. Então, no CMDCA de Rio Preto, temos 28 instituições cadastradas. Essas 28 instituições, a gente pode falar que executam serviços de eficiência e qualidade. Por quê? Porque elas são fiscalizadas anualmente. Fiscalizado, modo de falar, elas são visitadas anualmente para saber se está operando normalmente, se a documentação está correta, alvará, enfim, toda essa documentação que se exige de uma instituição. Então, a gente pode, com toda certeza, que as 28 instituições estão aptas para receber recursos de empresários ou do poder público. Aí, o que a gente faz? A gente faz um edital, que seria uma forma igual uma licitação, um edital que chama chamamento público, onde a gente coloca lá o norte, né, do que a gente direciona, tais e tais áreas, e as instituições entregam os projetos, né? Então, do ano de 2021, nós tivemos 22 instituições que entregaram propostas. Das 38, 22 entregaram proposta. Então, a comissão de avaliação desses projetos está em andamento. Eu acredito mais, sei lá, uns 15, 30 dias, nós já vamos ter as instituições selecionadas para receber os recursos que estão atualmente. Atualmente, nós temos 3 milhões e 300 mil exclusivamente para isso.
Aí você vai falar assim, mas 1 milhão, 3 Exato. milhões, é que a gente recebe recursos de outras fontes, né? No caso, o doutor Evandro Pelarim, né, da Justiça da Infância e Juventude de Rio Preto, repassa muito recurso para a instituição, né? O promotor, o doutor André que também. Que seriam as multas ali de processos judiciais, né? Isso. Então, o CMDCA recebe também recursos que não é só da destinação solidária, mas a gente acaba fazendo esse pacote, né? E deixando tudo aí que a marca, Vivian, de Rio Preto, é transparência, efetividade, qualidade do serviço. Então, a gente pode, sei lá, marcar a tua equipe, vai numa instituição, você vai ver onde o dinheiro foi empregado, quantas crianças estão sendo atendidas e com todo o relatório, prontuário, enfim, a gente tem uma clareza de que cada centavo é muito bem empregado. Falando nisso, Gessé, eu queria que você desse alguns exemplos para a gente de instituições que foram atendidas por dinheiro do fundo e da destinação solidária aí nos últimos anos, e se vocês têm números, por exemplo, de quantas crianças beneficiadas, por exemplo, no último ano. Tá, 2021 a gente conseguiu em torno de um pouco mais de 800 crianças direto, né? 2022 está dando 2.200 crianças atendidas, né? Com esses projetos. E qual foi outro? Projeto, exemplos de projeto. Ó, na sessão da Câmara, né? Eu citei o projeto de ecoterapia da APAI, que é muito legal, porque uma coisa interessante, Vivi, esse tipo de recurso, ele não vem para fazer política, ele vem para complemento de política, né? Então, a APAI, ela desenvolve o seu projeto, ela recebe lá recursos públicos, e esse recurso do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, vem para complementar, né? Ela fortalece o que já existe. Fortalece o que já existe e tem um prazo determinado para encerrar. É um projeto, né? Então, ele não é uma política. Futuramente, o município tendo recursos, sendo inserido, né, no orçamento, ela pode ser uma política pública, mas o nosso papel enquanto fomento, né, é dar essa contribuição de complemento de política pública. Então, tem a PAI, a gente tem projeto de artes marciais, que as crianças aprendem, né, a ter autocontrole, autodisciplina e tal. Temos, são variados, tem música, tem cultura, tem muita coisa envolvida, né, dentro desses recursos. Que legal. Gessé, reforçando então que tudo que a gente conversou aqui sobre o CMDCA vale também para o Conselho Municipal do Idoso, né, Gessé? E além desses núcleos ligados aí aos conselhos municipais, tem outras iniciativas também da cidade que fazem a sua campanha em prol de arrecadação aí da verba da destinação solidária para os seus projetos. Por exemplo, a Funfarm ali com as instituições que ela coordena, a FAMERP, a HCM, também faz o seu trabalho. Então, não faltam projetos para você, que é de Rio Preto, apoiar, né, e ver o crescimento aqui da cidade, fortalecimento de ações. Gessé, estamos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Você quer deixar um recado, reforçar um pedido, um alerta para a população? Talvez o recado seja, fique atento na hora de fazer sua declaração ou avise o seu contador. Eu acho que é isso, né? Esse é o período, né, então, da declaração do imposto de renda, né? Uma coisa extremamente... ninguém gosta, né, de pagar imposto, mas é uma exigência de viver em sociedade, porque é por meio dos impostos, né, que o poder público, os poderes podem trazer o mínimo de conforto, urbanidade para todos nós. Então, já que vai ter que fazer mesmo a declaração, já que vai ter que se debruçar sobre esse assunto, que lembre das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque esse recurso, como a gente falou no início, né, ele vai para Brasília, vai para o cofre federal, a gente não tem como acompanhar isso, né? E aqui em Rio Preto as pessoas podem visitar as instituições cadastradas pelo CMDCA e saber onde está sendo aplicado o recurso. Certo, ver de perto como o seu dinheiro está sendo aplicado, né? Eu vou deixar aqui algumas informações. Se você quiser tirar dúvidas e quiser mais informações sobre o programa, basta acessar o site riopreto.sp.gov.br/destinação solidária. Essa é uma página lá no site da Prefeitura que tem perguntas frequentes, dúvidas e orientações gerais. Tem a lista também das entidades cadastradas nos conselhos da criança e do idoso, que você pode ver para onde vai esse dinheiro. Se você quiser tirar alguma dúvida com o Conselho da Criança, o telefone é o 3211-1850. Gessé, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço.